Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu quero dar as boas-vindas a todos e todas que já estão aqui com a gente no nosso 6º encontro do Programa de Saúde Mental com Vida. E nós da Evida esperamos que vocês estejam gostando, pois todos os encontros são preparados e escolhidos com muito carinho. Meu nome é Tatiane, eu sou assistente social da Evida, e ao longo do mês estamos tratando de temas alternativos e integrativos voltados à saúde mental. Semana passada recebemos o querido Cacheta, que falou para nós sobre estimulação neural e o controle do estresse e ansiedade. Hoje teremos a participação da professora e facilitadora Mônica para falar para a gente sobre a prática da biodança, corpo e mente integrados. Eu quero reiterar que o programa de saúde mental da Evida é aberto a todos os beneficiários da operadora e que a Evida oferece atendimento nacional de psicoterapia na modalidade online, por meio da Conexa Saúde, via Psicologia Viva e por meio do Instituto Caminhar de Brasília. O chat estará aberto para as interações e, ao final da apresentação da professora Mônica, ela vai responder algumas perguntas. Lembramos também que a equipe da Evida está à disposição pelo e-mail pqv@evida.org.br. Hoje a nossa convidada é a professora Mônica Filizola, e ela vai falar para a gente sobre a prática da biodança e como essa arte terapêutica integra o corpo e a mente e como ajuda na nossa saúde mental. A Mônica é arquiteta, psicóloga, consteladora familiar, facilitadora didata de biodança, membro da diretoria da Escola de Biodança Sistema Rolando Touro de Brasília. É formanda e pós-graduada em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC. Há 37 anos, conduzindo grupos regulares de biodança em Brasília e oficinas em diversas cidades do Brasil e no exterior. Ela fez a formação diretamente com Rolando Touro, pela Escola Nordestina de Biodança. Mônica, em primeiríssimo lugar, em nome da Evida, eu quero te agradecer por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que a sua agenda é super corrida, e mesmo assim você conseguiu esse precioso tempo para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu já te passo a palavra e peço que você complemente a sua apresentação e fale para a gente o que é a biodança. Seu áudio está desligado. Só um minutinho que seu áudio está desligado. Pronto. Bom dia a todos. Ok. Agora foi. Eu quero agradecer essa oportunidade, esse convite. Uma grande amiga, a Cristiane, me convidou. E ter uma oportunidade de falar de algo que foi um divisor de água para mim é sempre muito importante. Então, é uma oportunidade que, sempre que possível, eu cavo um espaço na agenda para poder falar. Bom, então, o que é a biodança? Eu não sei se algumas pessoas conhecem. A biodança, felizmente, está bastante divulgada, já está bastante divulgada. Mas ainda é algo novo. Ela começou na década de 65. Então, se a gente for falar, ela é jovem ainda, não chega nem a ser idosa. Ela Quer que eu comece? Posso começar contando um pouco da história da biodança? Pode sim, por favor, fica à vontade, Mônica. Tá. O Rolando Touro é o criador da biodança. Ele começou, ele era um chileno, ele fazia parte de uma equipe multidisciplinar que, imagine isso na década de 65, né, nos anos 65, no Chile. Como ele fazia parte desse grupo de pessoas que queriam humanizar o tratamento com pessoas com transtornos mentais. Então, ele foi convidado para fazer parte deste grupo. E ele, como um pesquisador, como um criador também, ele resolveu usar músicas em movimento com essas pessoas. Então, a biodança, esse primeiro contexto, ele vai entrar num ambiente de pessoas com transtornos mentais. Pessoas que tinham esquizofrenia, pessoas que eram
tinham catatonia, pessoas com diversos transtornos. Então, dentro desses transtornos, você tem pessoas que são muito aceleradas e pessoas que que não têm movimento nenhum. Então, ele foi usando música e movimento. O que ele percebeu nesse primeiro momento? Que aquelas pessoas que eram catatônicas, que não tinham resposta nenhuma frente aos estímulos que estavam apresentando, elas tinham alguma mudança. Com músicas euforizantes, elas tinham mudança. Em compensação, aqueles que eram muito acelerados, eles passaram a ter mais alucinações. E aí, quando ele usou músicas mais relaxantes, ele observou exatamente o contrário. Aqueles que eram que tinham mais alucinações, diminuía a ansiedade deles, eles dormiam melhores, e os catatônicos, nada aconteceu. E ele disse, tem algo aí a ser explorado, junto com o movimento. O que faz uma pessoa diminuir a ansiedade junto com o movimento, o que faz a outra responder. Então, esse foi o primeiro contato dele. Na época, ele foi criticado e ele disse, bom, a gente precisa ver o contexto. Em 65, não existia muito esse contato com o corpo, o que é que ia fazer, não tinha, era tudo muito novo. E ele disse, bom, se eu estou provocando mudanças, eu vou explorar isso. E o Rolando também era antropólogo, então ele estudou os movimentos que vinculavam os povos primitivos à vida. Então ele começou a dizer, existem coisas dentro de uma sociedade que faz com que a pessoa adoeça. Que estilo de vida é esse que as pessoas têm que vão adoecer? E aí ele começou a primeira pesquisa, trazendo muita roda, porque a roda é algo que a gente usa muito na biodança, para trazer a pessoa no sentido da comunidade, de uma tribo que nós perdemos, ficamos cada vez mais individualistas. Então, na ocasião, ele viu que tinha muitas doenças que eram comuns aos homens e animais, mas existiam doenças que eram só da sociedade. E aí ele começou essas primeiras investigações. Desse movimento, ele foi aprofundando. Então, Rolando era realmente ele ficava testando no sentido assim, ele ficava investigando, ele era muito ousado. Então, depois disso, ele fez grupos com pessoas que ele consideraria que não teriam transtorno. Começou no Chile, ele participou de encontros na Argentina, divulgando também essa nova abordagem, que ele dizia, nós precisamos levar saúde às pessoas. Veja bem que, naquela época, o tratamento era encontrar o que estava ruim. Rolando diz, nós precisamos levar luz às pessoas, para que elas possam encontrar suas saídas. Não importa onde a pessoa esteja, sempre se tem um lado luz. Eu acho que isso é a beleza da biodança, quando ela trabalha o potencial da pessoa, para que ela possa sair desse lugar. E aí ele foi começando a trabalhar com os grupos, com pessoas, vamos dizer, sem transtornos, maiores transtornos. Nesse primeiro momento, aí ele aliou a música, ele aliou o movimento e foi testando. Será que isso dá certo? Porque não dá certo? Ele pesquisou, também não tirou da cabeça dele, mas ele foi pesquisando movimentos dos povos primitivos, dança de vinculação à vida, o tai chi, ele foi vendo o que é que ajudava o homem a melhorar. E ele percebeu que uma das coisas que mais a pessoa sentia no primeiro momento era uma elevação da sua alegria, da sua vontade de viver. E ela também diminuía, consequentemente, com isso, a sua ansiedade. Ele observou que casos de depressão, que não eram severas, também melhoravam. A pessoa tinha ficava mais social, era mais criativa, e ela tinha a vontade mais de viver. Né? Então, em síntese, foi isso, assim, esse primeiro momento. Lá no Chile, ele veio para Buenos Aires, ele apresentou as teorias dele. 2 pessoas de Brasília, que na ocasião moravam aqui, né? O Roberto Crema e o César Wagner, eles participaram desses encontros
porque fazia parte da análise transacional, e trouxeram o Rolando para Brasília. Precisamos aprofundar o que ele está dizendo. E a biodança foi crescendo aqui nesse país. E ele disse, o Rolando, que aqui a biodança ganhou um bom solo, porque nós tínhamos a dança no nosso corpo. E tinha um samba, ele era enlouquecido com samba. Ele dizia, olha, se não tiver nada funcionando, coloque um samba, que o samba cura tudo. Né? Ele gostava muito. E assim foi que a biodança foi crescendo, e hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Tem vários lugares com biodança. E, Mônica, quem que pode fazer a biodança? Qual, a partir de que idade? Bom, a biodança, ela tem como intenção você fortalecer quem você é. A biodança não vai acrescentar nada a você, ela vai tirar aquilo que impede de ser quem você é para você estar mais fortalecido na sua essência. A partir de 6 anos, que é onde a criança começa a se socializar, existem os grupos de criança, a partir de 6 anos, consideramos essa idade, que a criança ainda não precisa estar tanto autocentrada. Até aí não tem idade. Vai 100 anos, se a pessoa estiver numa cadeira de roda, ela pode ter um cuidador e fazer a biodança. Então, a biodança ela pode ser para crianças, para jovens, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com diversos transtornos, com hipertensão. Tem um trabalho muito interessante, como a biodança ajudou a regular um pouco a hipertensão, diminuir a ansiedade, com gestante, com casais. O que mais a gente pode dizer? Eu vi uma pesquisa também muito interessante com vitiligo, o doutor Roberto Azambuja, na época, junto com uma psicóloga e uma outra facilitadora, fizeram um trabalho, porque ele diz que transtornos da pele também tem a ver com o transtorno da nossa identidade. Então, tudo está vinculado, né? E ele parte do princípio que tudo está dentro da gente, nós temos um potencial para ser desenvolvido. E se a gente tem um ambiente acolhedor, nós podemos desenvolver o nosso potencial. Então, qualquer pessoa, de qualquer cor, raça, religião, pode fazer biodança. E quais são os principais motivos assim que as pessoas procuram a biodança? Sei que são inúmeros, né? Mas quais são os principais? A pessoa pode estar num momento de uma crise existencial, ela pode estar querendo melhorar o seu relacionamento, ela pode querer ter amigos. Às vezes a pessoa vem para Brasília e diz, eu não tenho vínculo com nada, quem sabe eu participar de um grupo eu possa criar, conhecer mais pessoas. Pode ser pela ansiedade, pode ser por um estresse, que a pessoa está muito estressado e não sabe se autorregular. Por falar nisso, a palavra autorregulação na biodança ela é muito importante. Ela pode não se sentir bem com seu corpo. Geralmente, ela está com alguma questão que ela gostaria de trabalhar. Dificilmente alguém chega e diz assim, eu estou tão bem, eu vou fazer biodança porque eu quero melhorar. Essa seria o melhor dos mundos, mas não é bem assim, né? A pessoa procura uma psicoterapia, uma ajuda, porque tem algo que ela não consegue. Mas pessoas que estão muito bem podem fazer biodança e só vai melhorar cada vez mais. Mas os motivos, de fato, Tati, eles são diversos. A faixa etária que normalmente as pessoas procuram, isso é interessante, porque eu sempre trabalhei com grupos de adultos, que é minha paixão. Geralmente de 30 a 70 anos é a idade que mais se procura biodança. Essa faixa de 40, mais ainda. Onde a pessoa tem, às vezes, mudança de estilo de vida, ela sente que perdeu o contato com ela, às vezes não dorme bem. Um dos efeitos, eu não posso dizer que é 100%, porque seria demais, mas uma das coisas que mais a pessoa ajuda a dormir é depois de uma aula de biodança. Ela diz que é a melhor noite de sono. Ela deita na cama e tem aquele sono
profundo, relaxante. E por que isso acontece? Eu vou falar só um pouquinho, não cabe aqui aprofundar muito a teoria da biodança. Mas a biodança trabalha com uma ativação e uma desativação. Ela trabalha com movimentos mais euforizantes. Aí a gente tem uma coisa que a gente costuma dizer na biodança, que é uma curva. Eu chego da rua acelerado. Então, eu vou fazer esse movimento mais euforizante e vou diminuindo, e vou relaxando. E depois eu vou saindo devagar, novamente me ativando. Essa curva que vem de uma ativação, uma desativação e uma ativação, ela está ativando o nosso sistema neurovegetativo, o simpático e o parasimpático. O simpático na nossa vida, ele não é tão simpático, porque ele é aquele sistema que está dizendo faz, produz, leva você a um movimento excessivo. É aquilo que pluga você na tomada e muitas vezes a pessoa não consegue descansar. E o parasimpático tem a ver com repouso, com relaxamento, com descanso. Você ter isso numa aula de biodança, uma ativação e desativação, você vai regulando esse sistema dentro de você. Então, com o tempo, a pessoa vai absorvendo e sabendo que pode parar, que pode descansar, que pode acelerar. Então, uma coisa que eu observo, a pessoa começa a fazer biodança, aquelas pessoas que são mais descansadas, assim, mais paradas, elas começam a ter um pouquinho mais de ativação. E o contrário também é verdade. Aquelas que são mais aceleradas, aprendem também a escutar seu corpo, a dar pausas. Então, ela vai regulando. Não é nenhuma mágica, porque isso é um processo e é progressivo. Então, de um modo geral, a biodança traz esse bem-estar. E precisa saber dançar para fazer aulas de biodança, Mônica? Não, essa é a melhor parte, não precisa. Eu, quando comecei a biodança, eu não conseguia... Eu era um desastre em ter que dançar. Dança do salão, meu Deus, eu tinha que decorar uma coreografia, 2 para lá, 2 para cá. Eu trocava tudo. E o que eu achei interessante é que na biodança o movimento não é uma dança livre. Você não vai fazer qualquer movimento, mas você tem uma liberdade de expressar seu movimento e se integrar com a música. Você escuta a música, você dança aquela música. Por exemplo, caminhar. Caminhar tem uma sucessão, é um ritmo. Tem músicas para você caminhar com ímpeto, músicas para você caminhar mais relaxado, mais devagar. Quer dizer, músicas euforizantes é o que o Rolando fez lá atrás, mas aprender a escutar o corpo quando ele pode ter um impulso, quando ele precisa descansar. Então, recuperar essa sabedoria que uma criança pequenininha tem. E a gente foi perdendo ao longo da vida por várias situações, pela escola, às vezes pelo ambiente familiar, dependendo do que a criança viveu, ela vai se reprimindo, ela vai se encolhendo. Então, a biodança vai resgatando o movimento natural. Então, não precisa saber dançar, mas você vai adquirindo uma plasticidade no movimento que é muito bonito. Tá. E aí, assim, você fala que não precisa saber dançar. E quais são os ritmos? E outra coisa, e quem não tem ritmo, que foi até uma pergunta que já apareceu aqui no chat. E quais os principais ritmos e músicas que rolam na aula de biodança? Nós vamos ter desde o forró, a música clássica, vamos ter de tudo, né? Então, por exemplo, a música clássica vai ajudar você, dependendo da música, obviamente, vai ajudar você a se integrar com você. Uma música que tenha melodia vai facilitar você estar em contato com outra pessoa. A música que tem ritmo vai ajudar você a estar bem no aqui e agora. Até, por exemplo, se eu coloco uma roda com ritmo, vamos colocar uma roda com samba, e eu estou de mão dada com o grupo, a roda, eu vou me sentindo parte de um grupo. Ajuda você muito a estar no aqui e agora.
Uma coisa também que é importante é que na biodança nós não usamos, apesar de usar do forró, a música clássica, não é qualquer música, não é qualquer ritmo. Nós estudamos na nossa formação uma semântica musical. É saber que a música tem uma influência no organismo. A letra também tem influência. Então, como a biodança ela fortalece o que nós temos de melhor, também é preciso que as músicas tenham letras que sejam positivas, que não sejam depreciativas. E é todo um estudo, não é qualquer, não é simplesmente exercícios isolados. Ele tem uma intenção, tem uma sequência. A pessoa que não tem ritmo, a primeira coisa que a pessoa vai experimentar na biodança é, aos poucos, e fazendo essa integração corporal. O que seria uma integração corporal? Tirar um pouco dessa tensão que a gente carrega, por exemplo, muita tensão aqui no pescoço, nos ombros. Vamos soltando o corpo, vamos deixando esse corpo mais vivo, mais harmonioso. E o ritmo, aos poucos, vai acontecendo. Vai acontecendo. Se a pessoa perdeu o ritmo dela, deve ter muitas histórias aí para ela não se conectar. Mas a gente vai aprendendo a escutar desse lugar onde você vai se resgatando. Então, não precisa ter... eu já vi pessoas fora de ritmo completamente e, com o tempo, entrar no ritmo do grupo. Legal. Ô, Mônica, você falou aí da semântica musical, explica pra gente um pouquinho o que é. Semântica musical é um estudo da música. A gente não tem trabalhos mais específicos, mas é ouvir a música e sentir o que essa música provoca em mim. Então, para trabalhar com a biodança, uma pessoa que vai fazer a formação, por exemplo, ela recebe toda essa orientação, ela recebe músicas que nós usamos, não é qualquer música. Então, voltando um pouco a falar, a harmonia de uma música ajuda você a se conectar com você. A melodia vai ajudar você a se conectar com o outro. O ritmo vai ajudar você a estar dentro do grupo, dentro de uma comunidade. Então, se você, por exemplo, vou dar imagine que você está fazendo uma coisa com muito ritmo e você rapidamente leva para uma música muito tranquila. Você não consegue fazer isso. Tem um tempo. Então, tem um degrau. Então, a biodança vai ajudar você, por exemplo, eu colocar uma música aforizante, depois eu posso colocar um caminhar, aprender não, ou resgatar minha respiração, por exemplo, e eu vou descendo, que eu chamo descendo a curva, para que eu entre em lugares onde essa música vai favorecer que eu relaxe. Tem pessoas que entram na biodança e elas são muito aceleradas. Muito. Parece assim, rápido. Então, elas precisam aprender a desacelerar. Né? Se eu, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que é muito acelerada vai caminhar com a outra que é muito lenta. Das mãos. Imagine como seria esse caminhar. Vai ficar difícil acertar o passo. Nós podemos fazer essa relação dentro de um ambiente de trabalho. Aí tem um colega lá que é tão lento e eu já fui lá na frente, o colega está lento. É a mesma coisa, parece que não há uma sintonia. E, de fato, não há uma sintonia. Na biodança, vamos aprendendo a equalizar esse movimento. Quem é muito rápido vai aprendendo a ceder um pouquinho. Quem é muito lento vai aprendendo também a subir. E nesse encontro aqui, quando eu consigo equalizar, a caminhada não vai ser difícil. Vai ser prazerosa. Mas, novamente, isso é um processo. É uma escuta. E isso a gente pode usar essa metáfora em todos os nossos relacionamentos humanos. Eu tinha uma pessoa que fez biodança comigo há muito tempo atrás,
e era muito lenta, muito lenta. E era amiga de uma pessoa que era plugada. E as duas começaram também no trabalho ela fazia, mas ela fazia no tempo dela. Ela aprendeu a acelerar um pouco, já ajudou. E a outra aprendeu a diminuir. E essa relação, consequentemente, melhorou. Porque eu posso adquirir, e isso que é uma coisa que a biodança ajuda, eu posso adquirir um movimento que eu antes não experimentava. Uma coisa que a biodança também favorece muito é a nossa criatividade. Essa época de pandemia foi muito interessante para ver como as pessoas reagiram a essa pandemia. Tem uma aluna de biodança que ela também faz escola de biodança, faz formação, e ela disse algo muito, ela trabalha na saúde. Então, nesse primeiro momento da pandemia, quem trabalhava em saúde era um verdadeiro caos, porque a gente não sabia se a pessoa ia viver, se podia pegar a Covid. Então, era um momento de muitas incertezas. E ela disse algo que me fez pensar muito. Na época, ela disse, olha, quem estava fazendo terapia, quem estava tendo algum processo de acompanhamento, passou por esse período com a carga menor. Mas aqueles que não tinham nada, eles surtaram. Pediram licença, não conseguiam ir para o trabalho, porque tudo estava sendo ameaçado. E o que eu vi que nesse período, com perdas, tem pessoas que perderam o negócio, perderam tudo. Aquelas pessoas que tinham mais condição de estar com uma mente um pouco mais positiva, que tiveram apoio, conseguiram migrar. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. De fato, a gente vive hoje num momento de tantas incertezas que talvez, por exemplo, será que o que eu estou fazendo hoje vai se manter amanhã? E se isso que eu estou fazendo hoje não se manter amanhã, o que é que eu posso fazer? Então, se eu tenho essa criatividade, a mente aberta e estou mais positiva na vida, eu vou achar mais facilmente outras saídas. Mas se eu achar que a única coisa que me sustenta é um determinado trabalho, é uma determinada profissão, é um determinado relacionamento, eu fico presa àquilo. Então, eu sei também que tem muitas pessoas na pandemia que acharam outras oportunidades que não foram vistas antes e se deram bem. Né? Então, achar saídas, deixar que a mente faça novas conexões, ela é essencial. Eu diria mais ainda, é essencial nesse momento que vivemos cada vez mais com mais instabilidade naquilo que nós estamos fazendo. Se eu fui a vida toda, sei lá, uma psicóloga, que sou eu posso fazer uma coisa diferente? Se eu fui a vida toda um engenheiro, posso fazer uma coisa diferente? Eu posso começar uma nova profissão? Eu conheço pessoas que saíram de um ambiente, uma jornalista, que era muito, muito estressante, ela não aguentava. E ela foi refazer a vida dela como terapeuta, seguindo o caminho de terapia. Então, pessoas que mudam. E claro que isso não é da noite para o dia, mas a pessoa começa a dizer, mas eu posso fazer uma coisa diferente. A minha profissão não me define. Né? Então, isso é bem importante para achar saídas. Eu posso ter um relacionamento que seja mais feliz, se eu estou muito feliz nesse relacionamento, se eu não consigo ir adiante, se ele é tóxico para mim, eu posso seguir um caminho. E nesse sentido, o Rolando dizia muito isso. Não existe pessoas tóxicas, existem relacionamentos tóxicos. Claro, se a pessoa tiver um nível de psicopatia, esse relacionamento vai ser tóxico de todo jeito. Mas podemos melhorar essa dinâmica. Maravilha. Mônica, fala, assim, só fechando esse seu pensamento aí, repete aqui para os nossos colegas, para os nossos ouvintes, aquela frase que você me falou ontem, que eu achei incrível e que
eu não sei se você vai ter a mesma emoção que você teve Eu me ontem, mas eu emocionei. achei tão lindo que eu quero que você reproduza aqui para as pessoas. O Rolando, ele era uma pessoa muito audaciosa, né? Então, ele disse que a missão da biodança é devolver o paraíso às pessoas, porque a gente perdeu esse paraíso. Né? Ontem eu me emocionei muito falando isso, mas eu acho que hoje eu não estou com essa... passou um pouco, mas é isso, né? E nós podemos experimentar dentro de uma sessão de biodança ou uma aula de biodança, a gente fala sessão e aula, um pouco desse paraíso que nós perdemos. A gente se conecta com o mistério, com o maravilhoso. Tem situações incríveis que acontecem. Eu sou muito suspeita, mas esse eu tenho bastante tempo para dizer, olha, eu vi isso acontecendo N vezes. Eu vi pessoas transformando suas vidas, eu vi pessoas mudando de relacionamento, eu vi pessoas muito mais felizes, mais inteiras, porque elas se conectaram com algo, com um mistério dentro dela, com algo que ela nem conhecia. Né? E é importante também dizer aqui que biodança, ela só se faz em grupo, ela não se faz sozinha. Eu não posso chegar, botar uma música e fazer sozinha. Por quê? Porque o outro traz notícias de mim. O outro fortalece quem eu sou. E se eu estou num ambiente nutritivo, eu vou ser tocada com algo que é o olhar do outro que vai me puxar. E eu vou descobrindo mistérios dentro de mim. Então, devolver esse paraíso, né? Você olha, como é que Rolando pensava isso, né? E ele dizia assim que a vida era uma maravilha das maravilhas, e a biodança tinha a intenção de colocar mais maravilha na maravilha. Só que a gente vai perdendo o encantamento, a gente sai, vai para um lugar, esquece de ver as aves, esquece de ver as pessoas, esquece de ver um sorriso. A gente vai se embrutecendo. E a biodança, ela vai trazendo uma sensibilidade frente à vida. Ficamos insensíveis, sensíveis à dor, tanta dor. E o que é que eu posso fazer? Ser sensível é preciso ser forte para ser sensível, porque nós confundimos muito a sensibilidade com a fragilidade. Se eu for sensível, vou ser frágil. Não. Eu vou embrutecendo as minhas emoções, vou embrutecendo e vou ficando frágil. Então, ser vulnerável é estar aberto à vida, mas eu preciso estar forte para ser vulnerável. Parece paradoxal, mas é exatamente assim que acontece. Para eu ser forte, eu preciso também ser sensível. Senão, eu vou entrar numa couraça, onde eu não sinto mais nada. Eu perco a sensibilidade da vida, eu perco a cor da vida. E, Mônica, muito disso aí que você falou é bem verdade, né? A gente vai indo no automático, né? E a gente não percebe as coisas mesmo, né? Não percebe. E vai seguindo a vida, né? Aí fica esperando as férias. Aí quer que as férias compensem tudo, quando no dia a dia eu posso ter esse olhar, né? Brasília tem essa história dos IPs, né? Quando acontece IP, que maravilha! Mas fora dos IPs tem outras coisas acontecendo. Às vezes a gente deixa de olhar um animal que está ali, um cachorrinho. Eu me lembro uma vez, eu passei um período muito, logo quando eu cheguei aqui em Brasília, eu estou há 37, eu já vou perdendo as contas. Eu estou aqui em 88, então são 34 anos aqui. E eu passei um período muito difícil da minha vida, bem complicado. Eu achava que eu ia sair da biodança, não ia, né? Enfim, mas a vida, ela dá um jeito. E eu lembro que eu estava dirigindo o carro e, de repente, eu vi um cachorrinho com toda a alegria do mundo, pulando em cima da dona dele, passeando. Aquilo me tocou tão profundamente. Aquilo ali foi assim, me conectei com a alegria. E para mim esse é um momento mágico. Eu não esqueço nunca daquele momento que é como se a gente, às vezes, esquece. E foi um animal.
É um cachorrinho que disse de uma simplicidade tão grande, e a gente vai perdendo essas magias. Então, eu diria que a biodança vai resgatando quem eu sou, vai resgatando o bonito dentro da gente, e vai resgatando com isso também o amor por si, o amor por si mesmo, de tanto receber, de tanto trocar, eu vou resgatando o que eu tenho de bom em mim. Então, a gente não vai trabalhar a ferida, mas a gente vai trabalhar o lado luz. E quando eu vou me fortalecendo, eu vou tendo recurso para olhar aquilo que não está bom em mim. Mas se eu falar, cutucando a ferida, cutuco, eu só vou... eu não vou achar saída. Não é que ela não reconheça a tristeza, não é que ela não reconheça a raiva, mas eu não fico mais mergulhado tanto naquela tristeza, tanto naquela raiva. Eu tenho saídas. Eu olho, reconheço e vou adiante. E daí, Mônica, a biodança, então, a gente não pode falar que ela é uma terapia, e sim uma arte terapêutica. Uma arte Sim, terapêutica, né? Tem algumas definições, mas é um processo de educação ou de reeducação nossa frente à vida, de sensibilidade frente à vida. Ela não é uma terapia, no sentido de que você vai lá contar suas histórias, não, mas ela é profundamente terapêutica. Serve para os tímidos, serve para as pessoas que fazem muitas coisas, são produtivas, elas vão se regulando. Eu vi pessoas, por exemplo, que eram bem inibidas, que eram apagadas, porque parece que tem pessoas que chegam no grupo e são invisíveis. Ninguém enxerga a pessoa. Ela está ali, ela se escondeu dentro dela. Aí vai fazendo biodança, e ela começa a acender a luz dela, a ocupar seu lugar. Em vez de ficar invisível, ela vai para o mundo. Eu vou contar um caso de uma pessoa, isso foi muito tempo atrás, ela era uma mulher bem grande, não sei se tinha, mas ela era bem alta e forte, e ela usava umas roupas apagadas, ela usava só cinza e preto. Foi fazendo biodança. Aí ela disse que uma vez foi para o trabalho, botou um batom vermelho, estava dirigindo, o carro parou ao lado dela, pediu o telefone dela. E essa mulher começou a se projetar, foi colocando roupa colorida, foi aparecendo e assumindo o tamanho dela. E isso é muito bonito, porque a pessoa pode ser mignon, pode ser grande, pode ter todo tipo, essa gorda, magra, ela vai assumindo quem ela é. E com isso, ela disse, eu achava que eu tinha que ficar invisível porque eu era muito grande. Ela foi assumindo, né? E nesse dia que ela contou que botou o batom e uma pessoa parou para pedir o telefone dela no trânsito, ela achou o máximo, né? Eu estou aparecendo, ela ficou muito feliz. Mônica, dê outros exemplos, assim, desses relatos de coisas que aconteceram depois da biodança. Eu tenho uma pessoa que ela disse que fez várias dietas, e ela, na biodança, ela disse que a primeira mudança que ela teve foi aprender a se relacionar melhor com a comida, a saborear a comida. E ela disse que com isso ela não tinha tanta ânsia de comer, ela começou a se apaziguar. Eu tenho são muitas coisas, mas uma senhora, esposa de um médico, os dois faziam junto, era um casal já de cabeça branquinha. E ela disse que tinha feito todos os tipos de dieta, porque ela queria emagrecer. Um dia, na aula de biodança, ela disse assim, ela disse que ouviu uma voz dentro dela, você vai emagrecer. Mas que foi como se fosse ela falando para ela. E alguma coisa ali mexeu, que ela começou a emagrecer. Como se algo fosse apaziguado. Essas coisas que acontecem como uma epifania, ela não é assim, não acontece da noite para o dia, mas algo pode acontecer que muda. A pessoa tem um olhar diferente. A pessoa
aprende a... Eu vou contar meu próprio exemplo, que eu acho que isso é importante. Quando eu comecei a fazer biodança, eu tinha um rosto marcado de acne, marcado. E eu sou de Recife. Recife existe, você vai para a rua, as pessoas conversam com você. E não era diferente há muito tempo atrás. E eu dizia assim, eu só quero passar um dia que eu vá para a rua, que ninguém me pare para dar um remédio, para eu curar a minha pele, porque isso dizia que a minha pele realmente chamava tanta atenção que as pessoas paravam na rua tentando me salvar. Aquilo era horrível. Cada vez que alguém parava, eu disse, eu quero passar invisível. Aí eu tinha vontade de ser invisível. Aí eu fui para a biodança. Era a Ângela Ribas, que era daqui de Brasília, ia para Recife fazer os trabalhos. Aí eu fui lá conhecer. E num dos exercícios foi um acariciamento de rosto. E quando ela disse que era para uma pessoa acariciar o rosto meu, eu caí num pranto. Eu não parava de chorar, chorei, chorei. Como alguém poderia acariciar meu rosto, que eu me senti um monstro. E aí, depois de um tempo que eu chorei, entrou um homem e ficou na minha frente. Eu achei ele muito sensível. E a Ângela, ouvindo isso é tão marcante, ela disse para mim, ele é dermatologista. A pessoa que tocou meu rosto era dermatologista. Então, ele foi de uma delicadeza tão grande, tocou assim, e aquilo ali foi como se... Ai, é como se eu desse vida para o meu rosto. E, a partir daí, todos os tratamentos que eu estava fazendo, eu abri mão, sabia que eu tinha que resolver minha vida emocional interna, que isso tinha uma relação direta com o meu rosto. Eu continuei fazendo alguns tratamentos, fiz muita coisa. Hoje ainda tenho marcas, né? Porque são muitos anos, mas isso está apaziguado dentro de mim. E eu sabia que essa relação emocional estava diretamente ligada com tudo que eu tinha no meu rosto. Ele estava aparecendo. Até que a coisa que eu mais gostava, tem acariciamento do rosto, ai, que bom, meu rosto vai ser acariciado. Não valia todos os cremes, todos os tratamentos, se alguém tocasse, né, esse rosto. Então, isso foi um marco na minha vida, eu ter conquistado esse rosto, que eu já não precisava brigar com ele, né? Eu sempre também, outra coisa também, uma timidez gigante. Se eu tinha um rosto assim, imagine uma timidez gigante. Falar em público, nem sonhar, nem pensar. E uma das coisas que a biodança me ajudou foi falar em público. Dar aula e falar em público. Tem todo um processo, não é da noite para o dia, mas é todo um processo. E aí, isso vem como resultado de uma caminhada. Por isso que falar de biodança, alguém diz, se eu for muito tímido, vai me ajudar? Aí eu posso falar de mim. E falar de outras pessoas também que ajudaram. Mas, para isso, é muito importante, em qualquer processo, seja biodança, seja uma meditação, seja uma terapia, é que a pessoa esteja aberta, que a pessoa queira. Isso tem um bom caminho andado quando eu digo, olha, eu quero. Então, isso você começa por você. Né? Aonde a biodança pode ajudar você? De muitas formas. De muitas formas. Mas é preciso querer. Ô, Mônica, fala bem rapidamente, né? Assim, eu não sei se existe uma rotina de como funcionam essas sessões, mas como que funciona uma, por exemplo? Assim, você falou que tem esse exercício do carinho. Tem uma rotina, assim, uma lógica? Como que é assim? Assim, a biodança ela é feita uma vez na semana. Depois de muitas pesquisas, foi feito um grupo regular de biodança, acontece uma vez na semana, com uma média de 2 horas. Uma média de 2 horas. Então, existe um grupo de iniciantes, existe um grupo intermediário, existe um grupo de aprofundamento. Como a biodança é progressiva, nós vamos, no primeiro ano, trazer esse corpo, trabalhar a integração corporal, trabalhar a sua comunhão com as pessoas, porque é preciso também que o grupo vá se construindo como um núcleo afetivo onde você possa experimentar coisas que você não experimentou na sua vida. Então, a gente trabalha muito com roda, com brincadeiras também, com lúdico. Porque no lúdico eu começo a me abrir
com jogos. O contato físico, por exemplo, o abraço, né? Nessa pandemia a gente não podia abraçar, foi uma coisa que a mais sentiu falta, é você trazer o outro para o coração, né? O abraçar. Mas ele não acontece de cara, então a gente respeita muito essa progressividade, para que ninguém vá se sentir invadido. Então, por exemplo, numa aula que eu posso oferecer um abraço, eu não sinto esse abraço, eu posso tocar as mãos, e eu abracei a pessoa a partir daquelas mãos. Se eu sentir que eu posso abraçar, eu abraço. Então, se respeita essa progressividade. Por enquanto, não se pode fazer acariciamento de rosto, porque a gente ainda está usando máscara, né? Então, a gente ainda temos esse cuidado, já que tem muito exercício junto e tudo, nós estamos usando as máscaras. Mas tem uma progressividade do contato. E se o contato ele é bem conduzido, um instrumento, é uma ferramenta muito poderosa. Quando eu fiz depois eu fui fazer psicologia, já trabalhando com biodança, a minha monografia foi a carícia no processo terapêutico em adultos. Porque a gente tem muitas informações do contato com os bebês. Bebês que não são acariciados, eles podem fazer, inclusive, um eczema, o eczema infantil, para não sentir a falta de contato. A pele fica áspera, porque assim protege. Então, nós vamos, pouco a pouco, aprendendo a fazer uma carícia de mãos, aprendendo a tocar, dar e receber, né? Nos grupos, eu percebo muito que os homens chegam como provedores, eles têm uma dificuldade enorme de aprender a receber. Basta ter as mãos assim e você tocar na carícia das mãos para aprender a receber amor. Se eu tive um ambiente de desamor, eu preciso aprender a receber amor. A saber, olha, eu vou fazer uma outra trilha, não aquela trilha que eu estava antes. Então, a biodança trabalha com exercício de rodas, de caminhar, de fluidez, de abrir espaço, ritmo, samba também, bater os pés no chão. A gente tem uma gama de exercícios, eu não sei nem quantos exercícios, é enorme. Para cada exercício tem várias músicas, depende do que a gente quer usar. É fascinante. É fascinante, realmente. E quanto tempo de sessão dura uma? Mais ou menos em termos de 2 horas. 2 horas. Num grupo regular. Se a gente tiver numa... Eu já trabalhei, por exemplo, em grupos de empresas, aí a aula pode ser bem mais curta, 1 hora. Não é o ideal, mas os processos não são mais rápidos. É mais uma manutenção. No grupo regular, você tem aquele grupo que vai encontrar você toda semana, você vai construindo uma identidade com aquele grupo. Então, isso vai sendo pouco a pouco, sendo transformado. Maravilha. É isso aí. O Roberto deu uma ideia aqui que eu achei bem bacana. No último encontro, a gente esqueceu da gente abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, para a gente registrar esse momento com a Mônica e depois compartilhar nas redes sociais, marcar a Evida, marcar o Instituto da Mônica. Tá, eu estou lendo agora aqui no site, é possível trabalhar a vaidade e a qualidade de vida na biodança? Sim. Porque a biodança, no momento que você vai encontrando a sua essência, você vai diminuindo essa necessidade de ser vaidoso. Porque se você tem a vaidade é uma necessidade também de ser visto. Mas quando você começa a acessar, você começa a se ver, vai diminuindo. E você vai melhorando a sua qualidade de vida. Você vai escolhendo pessoas que são mais nutritivas na sua vida, pode até mudar seu local de trabalho para um local de trabalho mais nutritivo. É isso aí. A Jeane perguntou aqui qual a proposta da Evida com essa apresentação, né? Vamos ter acesso à biodança? O objetivo é a gente mostrar mesmo, né, a biodança, apresentar para muita gente que não conhece essa estratégia, né? Convidar para conhecer o Instituto da Mônica.
que chama, a gente vai colocar depois no chat também, mas é @espaço biocêntrico BSB. E aí, já respondendo a pergunta da Maria, tem algum vídeo de turma realizando a biodança? No Instagram da Mônica tem, né? Tem um pouquinho, Vídeos, porque o que que a gente pedacinhos. faz? Quando a pessoa entra numa sessão de biodança, nós pedimos se podemos publicar aquele vídeo, porque como se eu dissesse assim, olha, você nunca comeu uma maçã, tem uma maçã aqui. Será que eu vendo essa maçã, eu vou entender o que é a maçã? Não vou entender, eu tenho que experimentar. Então, a gente reserva que não se expõe as pessoas, tem pessoas que não querem. Então, é pouca coisa. Agora, no YouTube tem muitas rodas, muitas coisas, tem muitos exercícios. Eu costumo publicar pouco, né? Mais as rodas, mas tem sim. Agora, o melhor, se vocês quiserem conhecer, tem biodança aqui, tem muitos grupos em Brasília que dão biodança. O meu local é aqui na Asa Norte. Vocês podem fazer uma aula experimental, tá? Mas eu também posso passar, se vocês quiserem, eu posso passar. Se vocês quiserem receber as notícias que nós estamos trabalhando, vocês entrem em contato com o meu celular, pode pedir para ser adicionado na minha playlist, nos meus grupos de transmissão, e aí eu adiciono vocês, posso passar se tem uma biodança perto da sua casa também. Legal, a gente tem gente aqui no chat de todo o Brasil, né? E aí a gente também vai deixar o celular da Mônica autorizado, obviamente, para ela passar esses grupos em outras cidades, né? Sim. O importante da biodança é que ela é uma terapia alternativa, né, que busca essa consciência corporal, o tratamento da saúde mental, que é o objetivo do Programa de Saúde Mental da Evida, né? Ao longo do mês de agosto, a gente tem trazido esses temas alternativos, integrativos, que corroboram para o tratamento da saúde mental, né? A Evida está colaborando nesse sentido. E daí, eu quero agradecer imensamente a participação da professora Mônica, convidar todo mundo que está assistindo para seguir a Mônica nas redes sociais. O Instagram é @espaço biocêntrico BSB, que funciona aqui em Brasília, na 212 Norte. E o telefone para agendar uma aula experimental é o 999974144. Vou colocar no chat Não, rapidinho. 999, só um pouquinho, 999 72 4147. Pronto, digitei aqui no chat para gente. E na próxima semana, o tema vai ser sobre meditação, equilíbrio das emoções e como lidar com estresse físico e psicológico. Depois teremos como a fisioterapia pode ser uma aliada ao controle da ansiedade e do estresse. E fechando o mês de outubro, ou de agosto, estou antecipada, fechando o mês de agosto, uma outra ação, né, referente à dança, que é aí uma outra vertente, e como que ela pode atuar na qualidade de vida, na autoestima e na autoimagem. Mônica, eu passo a palavra para você, para suas considerações finais. Eu botei aqui, eu corrigi, porque colocaram o meu telefone aqui, não está correto, é 99, são 39, 724144. Opa, agora tá certo, gente. Esquece o que eu coloquei em cima, considera aí o da Mônica, por favor. Mônica, rapidinho, deixa eu passar a palavra para a Laiane, que é a nossa gerente de saúde, aí depois você encerra, tá? Tá bem. Gente, bom dia. Eu não vou falar como gerente, tá? Eu vou falar como ouvinte da palestra, porque a Tati aí, responsável pelos eventos, nós falamos assim, no mês de julho nós falamos só sobre psicoterapia e tal, vamos trazer uma pegada alternativa aí para o mês de agosto? E aí ela foi atrás e trouxe a biodança. Eu nunca tinha ouvido falar sobre biodança. E aí, quando eu fui ler do que se tratava, eu me encantei, porque eu amo dançar. E aí eu vi lá, falei, gente, que genial!
Então, assim, às vezes as pessoas têm um pouco de... Não que substitua, né? Mas as pessoas têm um pouco de resistência de tratar lá terapias, né? Com a psicologia. E aqui, esse mês de agosto, eu estou vendo várias alternativas. Semana passada foi estimulação neural, que eu tive o prazer de fazer aí com o Caixeta. Adorei. Inclusive, hoje, vou estar lá para fazer a sessão de estimulação neural. Muito legal. E agora, com a biodança, eu fiquei morrendo de vontade que a gente tenha uma aula aí, uma degustação, que a gente comece a aprender um pouco mais da arte. Então, agradeço aí, foi ótima a palestra. Agradeço a equipe de Promoprev aí, que trouxe essa inovação para a gente. Adorei. E muito obrigada por tudo. Só complementando, hoje as aplicações de estimulação neural vão acontecer na sede da Evida, das 2 às 16h30. Os atendimentos são por ordem de chegada. Os voluntários estarão lá a partir das 14 horas. Informar também para vocês que todos os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube, os vídeos de julho, de agosto. Antes de finalizar, vamos fazer aquela foto para a gente registrar. Todo mundo pode abrir aí as câmeras para a gente fazer uma foto, porque a Mônica tem um compromisso, né, Mônica? Tenho compromisso. Já foi quando vocês viram o chamado aqui, já foi minha mãe, porque hoje eu vou levar minha mãe para o dentista, ela já começa a perguntar a que hora eu vou levar o almoço dela, e eu falei que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Mônica, olha, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu carinho aqui com a gente. Foi excelente a palestra, excelente conhecer mais sobre a biodança. Muito obrigada mesmo em nome da Evida, viu? Eu quero agradecer a participação de todos, quero agradecer esse convite, em especial a Cristiane também, que disse, olha, você pode falar, porque primeiro ela é facilitadora de biodança também, uma pessoa muito querida. E ela ofereceu para mim, né? E, assim, contem comigo, se vocês precisarem, eu posso divulgar também em outros grupos e deixar que esse movimento ele cresça. Nós estamos precisando muito biodançar a vida. Obrigada, Mônica. A gente vai conversar para essa degustação lá na Evida, tá? Tá bom. Um abraço, viu? Um abraço também. Vou Beijo. fechar aqui a minha tela, acho que já está normal. Vamos fazer uma foto, todo mundo? Quem tira o print aí? Vamos lá, todo mundo dando aquele sorriso bonito. Quem for postar, marca a Evida, marca o Instituto lá da Mônica. E, gente, um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Um beijo, tchau. Tchau.